Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel. Essa é a terceira aula do nosso curso de Gestão e Planejamento e Orçamento de Obras. E nessa aula a gente vai aprender um pouquinho, o pontapé inicial para você entender como fazer a gestão. A gente vai ver ao longo do curso as ferramentas que nós vamos utilizar para gerir uma obra, um canteiro de obras de forma eficiente, eficaz, com responsabilidade social, ambiental e nada melhor do que a gente entender o passo a passo e as ferramentas que a gente vai ver para atingir esse objetivo. Seja bem-vindo. Bom, então a gente viu na aula passada que o planejamento, o orçamento é muito importante, tá, para você fazer uma obra digna, assim como planejar essa obra, planejar os gastos, os custos, os materiais, a mão de obra que eu vou utilizar, é fundamental para você atingir esse objetivo. E o planejamento, como autor do livro, vou deixar ao final o link para você entender, saber qual é o livro que eu estou utilizando. Tá? Planejamento é um dos principais fatores para o sucesso de qualquer empreendimento. Tá? Em algumas construtoras exige o departamento especializado, tá, de planejamento e gestão, e nada melhor do que você saber como você pode, além de trabalhar, você pode ser o dono da empresa e vai entender a importância desse serviço especializado. Então, o que é planejar? Significa realizar um plano de trabalho. Tá? Eu preciso entender o plano para o dia, para a semana, para o mês, o que eu quero atingir, como que eu vou atingir, quais são os passos, eu vou fazer subdivisões, ou vai ser um passo apenas, ou etapas e subetapas que envolvam atingir esse objetivo que eu quero. Como eu faço isso? Quais recursos financeiros, humanos e materiais são necessários para a execução dessa tua obra? Dessa forma, planejar baseia-se em hipóteses de desempenho de todas as pessoas e empresas envolvidas na execução desse empreendimento. Tá? Então, por exemplo, veja só o que pode estar envolvido para culminar com o objetivo e a eficiência da tua empresa. Veja que a alta administração ela está ali junto com o setor de planejamento, tá? E o setor de planejamento ele deve ser alimentado por todos esses outros setores: setor de fábrica, depósito, engenharia, arquitetura, projeto, obra, contábil, financeiro, tesouraria, contas, jurídico, administração, informática, compras. Todos eles têm que estar alimentando o setor de planejamento, porque esse planejamento ele precisa, atingir o objetivo de ser lucrativo, tá? Eu vivo num mundo capitalista, então nada melhor do que você visar o lucro, tá? Lógico, entregando um bom serviço, entregando uma boa obra. Como é que eu vou atingir isso? Um dos quesitos interessantes que o autor cita é a produtividade da mão de obra, tá? Como é que eu meço a produtividade? O que é a produtividade? Resumidamente, o autor diz o seguinte: produtividade é a capacidade de se produzir mais, utilizando cada vez menos recursos e menos tempo. Isso é produtividade. É isso que você vai focar. É entregar mais com mais qualidade num prazo menor, utilizando menos recursos e menos tempo, tá? Ou seja, você tem que tentar otimizar o teu trabalho. Seja você estudante, profissional, engenheiro, empresa. E com isso você vai buscar competitividade e excelência naquilo que você faz. A construção de uma edificação é caracterizada pela sua construção em uma posição pré-fixada e ela se classifica em edificações convencionais, que a gente, entende, aquelas executadas ali de uma forma manual, artesanal, como o autor diz aqui, ó, com equipamentos e ferramentas tradicionais. São as obras de casas aí que a gente já conhece e está cansado de ver aí pelo Brasil afora. Tá? Edificações pré-fabricadas, ou seja, já começa a entrar ali no mundo da industrialização, tá? Onde eu reduzo o tempo de obra, eu reduzo o canteiro de obra e consigo entregar com mais qualidade e num tempo menor, tá? Aliviando inclusive a estrutura. Eu posso entregar estruturas mais leves quando eu vou buscar estruturas industrializadas. Tá? As pré-fabricadas são executadas de forma padronizada, com os elementos pré-fabricados, ou seja, eu fabrico isso num local fora do canteiro de obras, depois eu faço o transporte e monto. Aí vai, estrutura metálica, pré-moldados,
Edificações industrializadas são executadas também de forma padronizada, com os elementos executados na obra, só que aí eu trago as formas, tá? Os gabaritos, formas, e ali, por exemplo, o concreto, e quando eu retirar essa forma já está pronto ali a minha parede, tá? A minha fundação, qualquer outro elemento de obra que eu precise executar, tá? Então eu vou subdividir aí em edificações convencionais, as pré-fabricadas e as industrializadas, tá? Um exemplo de convencional, tá? Ó, uso muita madeira, forma, eu tenho muito gasto, assim, muito custo com madeira, muito desperdício ainda, tá? A mão de obra não é tão treinada. Sistema pré-fabricado, aqui é um exemplo de steel framing, né? É uma construção, uma tecnologia versátil, muito leve, muito rápido de construir. Já é uma realidade aqui em Porto Velho, tá? Já tem muitas obras comerciais e residenciais construídas com essa tecnologia. E o industrializado, onde eu disse, a gente traz formas, né? Monta as formas, concretou, retirou as formas, curou, pode morar. Terminou, pode morar. Vamos fazer um exercício aqui, pessoal. Como é que eu faço o cálculo da produtividade, tá? Veja só essa fórmula aqui, bem simples, tá? Quanto tempo eu levo para fazer um serviço? A gente vai fazer um exemplo prático agora, tá? Qual é a unidade de serviço, tá? Eu vou executar aí 1 metro, 1 metro quadrado, 1 metro cúbico, ok? 1 hora, vou levar quanto tempo? Então, eu vou dizer assim, ó, a duração D, ela é produto de Q, que é a quantidade de serviço que eu vou executar, e P é a minha produtividade dos meus funcionários envolvidos, dividido por N, quantidade de funcionários ou colaboradores envolvidos na execução dessa tarefa, e H, que é o número de horas disponíveis para aquela atividade, geralmente 8 horas, tá bom? Então vamos lá. Em uma edificação é necessário executar 210 metros quadrados de alvenaria, tá? Ela tem 2,80 por 75 metros de comprimento, ok? Alvenaria de vedação com bloco cerâmico 919, espessura 19 centímetros, juntas de 12 milímetros, argamassa mista de cimento cal hidratado e areia, sem peneirar, traço 1 para 2 para 8. A produtividade média do pedreiro, isso eu retiro de tabelas, tá bom? É de 1 hora e meia por metro quadrado, ou seja, um pedreiro leva 1 hora e meia para executar 1 metro quadrado desse tipo de alvenaria aqui, tá bom? E o servente leva 1,92 hora para executar o mesmo serviço. Aí você pode se perguntar assim, ué, mas como é que pedreiro e servente não estão envolvidos na mesma atividade? Como é que o pedreiro faz em menos tempo e o servente em mais tempo? É porque o servente, ele, além de ajudar o pedreiro a erguer essa alvenaria, ele trabalha no tratamento. É ele quem produz ali a argamassa, é ele quem vai, né, bater na betoneira ali essa argamassa, é ele quem faz o transporte do material, tá bom? Então esse coeficiente para o servente é um pouquinho maior em função de trabalhar com outras atividades primárias para a execução de uma alvenaria, tá bom? E o regime é 8 horas. Então, quantos dias úteis serão necessários se houver um pedreiro e um servente para fazer esses 210 metros quadrados de alvenaria? E uma segunda pergunta: quantos pedreiros e ajudantes são necessários para que a parede seja executada em 5 dias? Então, a gente vai aprender a fazer esse cálculo agora, tá bom? Então, vamos lá. Q é a quantidade de serviço, são 210 metros quadrados de alvenaria. N pedreiro é a quantidade de pedreiros, tá? Então, são um pedreiro. E P pedreiro é a produtividade de um pedreiro. A gente viu que é 1 hora e meia. N servente, quantidade de serventes, 1 também. E P do servente, ou seja, a produtividade do servente é 1,92 hora metro quadrado. Hora homem metro quadrado, por isso que está HH, ok? E o tempo na jornada de trabalho de 8 horas por dia. Então vamos lá. Quantos dias o pedreiro leva para executar 210 metros quadrados? É só fazer a multiplicação. Quantidade de serviço, 210. Produtividade do pedreiro, 1,5. Dividido pela quantidade de pedreiros, 1 vezes a hora, 8 horas. Isso vai me dar aí 39,4 dias, ou seja, 40 dias um pedreiro leva para executar essa alvenaria de 210 metros quadrados, tá? E o servente, mesma coisa. Quantidade, 210 metros quadrados, vezes a produtividade do servente, dividido pela quantidade de serventes que são 1,
multiplicado pelas horas, 50,4 dias, ou seja, 51 dias, vamos colocar assim, se você quiser arredondar. Aí, ao final, eu levo o maior, tá? Ou seja, eu levo 50 dias para fazer esses 200 metros, ok? Então, eu não seriam 39 dias, tá? Seria o valor maior aqui, porque o pedreiro vai ter que trabalhar para terminar. Solução 2. Quantos dias? 5, né? Então, se eu tenho 5 dias, quantos funcionários eu vou precisar para fazer esses mesmos 210 metros quadrados de alvenaria, tá? Quantidade de pedreiros que eu precisaria é o serviço, quantidade de serviço, 210 metros de alvenaria, multiplicado pela produtividade de um pedreiro, dividido pela duração de 5 dias, multiplicado pela horas dia, que são 8. Eu levaria aí 8, na verdade não é dias, eu precisaria de 8 pedreiros, né? 8 pedreiros. Quantidade de serventes, seriam 10 aí, né? Se eu quiser arredondar também, eu não posso ter 10,1 pessoas, eu teria 11 serventes, tá? Você faz arredondamento. Aqui o MathCAD só fez a subdivisão com fração, porque é um programa que faz a multiplicação, divisão ali e te dá um número fracionário, tá? Mas você, lógico, vai definir o arredondamento para mais. Então, seriam necessários para fazer esses mesmos 210 metros quadrados de alvenaria 8 pedreiros e 11 serventes, tá bom? Se você quiser assim até arredondar para menos 10 serventes, tá bom. Tá? Porque um servente a mais ali, para você chegar, né, nesse arredondamento para 11, seria um servente a mais de custo para você. Então, contrata 10, dá um pouquinho de serviço a mais para cada um, contrata 8 pedreiros, beleza, você consegue fazer esses 210 metros quadrados de alvenaria 5 dias, tá bom? Bem facinho, né? Para o aumento da produtividade é importante ter ações como o planejamento é uma concepção de trabalho que é diretamente relacionada à cultura da empresa e suas tecnologias. Ou seja, pessoas bem treinadas, utilizando equipamentos bem mantidos e de ponta, me geram uma produtividade além daquele se eu tivesse pessoas com um treinamento nem tão eficiente, utilizando equipamentos obsoletos, tá? Então, como é que eu atingo isso? Equipamentos adequados disponíveis nas datas previstas do planejamento, mão de obra qualificada, que eu acabei de falar, adequadamente quantificada para cada atividade, materiais de qualidade, com quantidade, preço e prazo de entrega adequados, terceiros contratados quando necessário. Se eu quisesse fazer aqui, ó, pessoal, esse material aqui vai ficar disponível para você fazer as suas alterações, tá? Se eu quisesse fazer, por exemplo, ó, eu quero fazer em um dia. Estou com pressa. Vou só multifazer a alteração aqui, tá? Vou colocar um dia. Quantos pedreiros eu precisaria? 40 pedreiros, 50 serventes, tá? Então veja que está diretamente proporcional. Quantidade de pessoas envolvidas com o prazo. Se eu quero reduzir o prazo, eu preciso de mais gente. Só que eu tenho que pensar em questão de logística, é muita gente, isso pode me atrapalhar um pouquinho a gestão, se eu não tiver pessoas bem qualificadas. Eu tenho um prazo maior, então eu posso fazer em 10 dias. Veja o quanto que eu reduzo. 4 pedreiros, 5 serventes, tá bom. É uma obra até digna aí para que você consiga fazer essa execução. Vou deixar os 5, você faz as suas operações aqui se achar necessário. Eu quero, vamos lá, vou dobrar isso aqui, vou para 420 metros quadrados de alvenaria. Olha só, isso iria para quase 80 dias, né? De pedreiro e 100 dias. Ou seja, mais de 3 meses aí para você fazer aí 410 metros de alvenaria desse tipo, tá? Então eu vou deixar aqui os 210, que é do exercício, tá bom? Para manter o valor que a gente já havia calculado. Então, diagrama de causa e efeito. Aqui a gente está entrando já na questão de você entender as ferramentas, tá bom? Como que uma atividade é dependente da outra e o que que essa precisa fazer para que eu atinja esse nível 2 ou nível B e consiga evoluir na obra. Eu preciso entender, e algumas ferramentas já foram elaboradas, né? Já tem aí mais de 50 anos. Essa do Ishikawa, que é o diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe, tá? Veja só, parece uma espinha de peixe, né? Então veja aqui, para eu atingir
falando daquele serviço de alvenaria lá. Para eu atingir a qualidade na alvenaria, eu tenho subetapas aqui, ó, que vão culminar nesse meu objetivo final. Então, os materiais precisam ser de qualidade, o preço tem que ser razoavelmente bom, praticável, o fabricante tem que ter idoneidade de me entregar no prazo e com qualidade, eu tenho que ter disponibilidade na minha região, tá? Eu não posso imaginar uma obra de uma tecnologia muito avançada, sendo que, por exemplo, eu moro no interior de Rondônia aqui, onde eu não disponho de uma série de materiais, quantidade, disponibilidade acessível, pessoas bem treinadas. Armazenamento, eu consigo armazenar isso em obra ou eu posso transportar em pequenas quantidades para aproveitar a produtividade e ter uma redução no meu canteiro de obras. A minha mão de obra é treinada, é qualificada, eu tenho ela em quantidade para a execução do serviço, eu tenho boa remuneração e isso vai impactar também na produtividade, tá? Ela está bem quantificada, ela está motivada, tá? O meu tipo de maquinário é condizente com o serviço que eu estou executando ou estou fazendo gambiarras ali com as minhas máquinas, como a gente costuma ver? A tecnologia é adequada, as ferramentas estão bem geridas, né? Estão com os dias, sua manutenção preventiva ali em dia. Os projetos são adequados, são execuíveis, que uma coisa é desenhar, outra coisa é executar, tá, pessoal? Fique bem claro aí. Processo da construção de uma edificação. Quais são os processos, tá? Concepção do empreendimento, identificação das necessidades para a realização do empreendimento, identificação das alternativas tecnológicas, equipes técnicas, orçamentos, estudo de viabilidade econômica. Para eu planejar, o que eu tenho que entender? Eu tenho que ter em mãos os projetos executivos, os memoriais, os orçamentos, o planejamento da execução da obra, tá? Como eu vou iniciar, como eu vou manter, como eu vou finalizar essa obra, as propostas técnicas, o planejamento e treinamento da mão de obra, você vai ter sempre que investir no treinamento do teu pessoal além do seu, tá? Durante a execução do canteiro de obras, contratação de mão de obra, compra de materiais, execução da edificação, controle da produção, controle de qualidade, desmobilização, ou seja, eu finalizei, eu vou buscar junto à prefeitura as build, treinamento pessoal, lógico, encerramento, transferência de materiais, relocação da mão de obra, processo de monitoramento e controle, apontamento da produtividade da mão de obra, acompanhamento dos serviços realizados, identificação das não conformidades. Isso aqui é fundamental para que você vai achar uma ferramenta, a gente vai ver mais para frente, uma ferramenta chamada o ciclo PDCA, tá? Onde um desses passos eu tenho que avaliar o que eu errei para que eu me planeje e elimine esse meu erro e eu consiga um grau de produtividade excelente, eu vou evoluindo, tá? A gente vai ver aqui, ó, as 5 etapas para o ciclo de uma obra. Veja lá, o estudo da viabilidade, ou seja, eu estou entendendo, pensando na obra. Veja o quanto que ela consome ali de esforço seu, de expertise sua. Vamos lá, a segunda etapa aqui, ó, também já, né, a intensidade já começa a aumentar, o tempo vai passando, né? Então, projeto e planejamento da edificação. Vamos lá. Eu vou conceber ele com um arquiteto, vou consultar outros profissionais para fazer a elaboração dos complementares. Mobilização do canteiro de obras. O esforço já vai, né? Isso leva aí, né, 2,4% do esforço, tá, que você necessita despender para executar essa obra. Agora veja a etapa 4, que é de fato a construção. O tempo que a consome é bem maior do que em relação aos outros e a intensidade, né, de serviços e aquele formigueiro ali de gente, de maquinário trabalhando, ele é o pico, ele é o maior de todos. Então é onde você vai também se preocupar, além dessa parte inicial e da parte final. Aqui você tem que ter uma mão de obra especificada, treinada, bem qualificada, né, motivada para você atingir a qualidade que você está buscando na tua obra, tá? Eu trouxe aqui, também retirado do livro, um percentual de quanto você custa, de quanto custa para você executar uma obra residencial, tá? Por exemplo, projetos e aprovações leva de 5 a 12% do custo, tá?
Serviços preliminares, 2 a 4%. Fundações, 3 a 7%. Estrutura, 14 a 22%. Opa, é onde eu vou me preocupar bastante, né? Com a estrutura, porque ela é bem mais cara. Claro que você vai se preocupar com a obra toda, mas onde eu vou buscar economia, agilidade, entrega, tá? Alvenarias, 2 a 5%. Cobertura, 4 a 8%. Instalações hidráulicas, 7 a 11%. Tá? Veja que os revestimentos, como eu havia dito lá no início, olha só, revestimentos e acabamentos aqui, ó. Esquadrias também, ó, 10% do custo. E os revestimentos é praticamente os mais caros, né? Dependendo do tipo de revestimento que você vai colocar na sua obra. E quando eu vou para uma obra, um edifício residencial ou uma obra comercial, aqui estão os percentuais, tá? Despesas indiretas, 10%, viabilidade, 2%, projeto, 5%, olha a estrutura, 19%, olha os revestimentos, 17%, tá? Então, opa, vou me preocupar bastante aqui. A gente vai aprender a fazer isso lá quando estiver fazendo o orçamento em si, tá bom? O livro que eu estou utilizando, tá? Para você aprender a fazer um planejamento, tá? De uma obra é do Antônio Carlos Fonseca Bragança Pinheiro, excelente autor, tá bom? Excelente livro, recomendo que você tenha aí no seu acervo, que você vá estudando e vá aprendendo sobre o orçamento de obras e a gestão e os custos de uma obra, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito a tua atenção, te desejo muito boa sorte com os estudos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário. Eu espero sucesso para você, espero estar ajudando, contribuindo na tua formação, na tua especificação. Desejo muito boa sorte e até a próxima aula.